Livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo 5 em diante. Quem encontrou diz amém. Amém, glória a Deus. Vamos então ler, a palavra do Senhor. O sermão profético, o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Amém? Vamos orar, para que Jesus venha falar conosco nesta noite. Deus querido, Deus amado, eis aí, Senhor Jesus Cristo, a tua santa e rica palavra, ao qual acabamos de ler, Jesus. Peço neste instante que o Senhor venha falar comigo, venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha nos alimentar da sua santa e rica palavra, Senhor. Estamos aqui em uma fé, em um só amor, ó Pai, com o único intuito de te louvar, de te adorar e de te, aleluia, glorificar, Senhor Jesus. Vai falando conosco, Espírito Santo de Deus. Fala mesmo em nossos corações. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Uma coisa, uma palavra que deveria muito ser pregada hoje em dia é sobre, a vinda do Senhor Jesus. Mas, aleluia, Jesus, tem muitas igrejas, que não se preocupam em pregar isso, que é a vinda do Senhor. Se preocupam em pregar o quê? Prosperidade. Se preocupam em pregar só essas coisas, aleluia, Jesus. Só que o tempo já não é mais disso, O tempo é de se pregar a salvação, A vinda do Senhor Jesus. Então, aqui a palavra do Senhor diz que a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, o próprio Senhor Deus disse, o próprio Senhor Jesus falou: quanto a estas coisas que vedes, virão dias em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aleluia, Jesus. Então ali eles ficaram, em dúvida e queriam saber quando seriam essas coisas, Quando seriam esses acontecimentos. Aleluia, Jesus. E o Senhor então falou para eles: não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Só que não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas não será o fim. Então, igreja, muitas dessas coisas têm acontecido. Aleluia, glórias a Deus. Então ele disse também: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Então são coisas que já vem acontecendo há muito tempo. Aleluia, Jesus. Muitos sinais desses já se cumpriram e estão se cumprindo. Aleluia. Temos ali, os países que estavam ou estão em guerra ainda, não sei dizer, não estou muito a par. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E também tem o quê? Os terremotos, tremores, de terra. Essa semana mesmo agora teve ali um terremoto ali na tal da Venezuela, que parece que, pelo que eu vi na internet, já tem mais de 1.400 pessoas mortas. Aleluia, Jesus, fora as que estão, desaparecidas. Então isso são o quê? São tudo, a palavra do Senhor se cumprindo, Que teria guerras, rumores de guerras, teriam terremotos, Aleluia, Jesus. Várias coisas aconteceriam. Aleluia, Jesus. Igual ali, falou: não ficará pedra sobre pedra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus.
E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, igreja, está se cumprindo muito. A Covid também que teve, né? É uma, aleluia, Jesus, como disse aqui, é uma, como se diz, pestilência, né? Foi tipo uma peste mesmo, a Covid. Glórias a Deus. Também tem agora ali, lá no país do República Dominicana, para aqueles lugares lá, está tendo o tal do Ebola, que é um vírus também muito mortal. Então, é tudo a palavra do Senhor se cumprindo. Aleluia, Jesus. Tudo está se cumprindo, só não enxerga quem não quer. Aleluia, Jesus. Só não vê quem não quer. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Só que tem muitas pessoas que não conhecem ainda a verdadeira palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas que são enganadas, aleluia, Jesus, por essas, vamos dizer, por igrejas que não pregam a verdadeira doutrina, por igrejas que não pregam a verdadeira palavra, porque muitas dessas igrejas distorcem a palavra do Senhor, aleluia, Jesus. E não pode se distorcer a palavra do Senhor, porque fazendo isso, muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Muitas pessoas não estão conhecendo a verdade. Aleluia, Jesus. E aqui diz, mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Tem muito lugar aí, igreja, que nem diz aqui, que o povo já não pode mais ir para a igreja, né? O povo tem que louvar a Deus escondido, tem que ouvir pregação escondido, tem que pregar escondido. E se for pego, aleluia, vai morrer por quê? Por amor do nome do Senhor. Ou nega Jesus ou morre. E nessa hora, o que a gente faz? Não devemos negar Jesus. Morreremos pelo amor do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Por quê? Porque o mesmo Senhor Jesus morreu por amor de nós naquela cruz. Então nós temos que fazer o mesmo pelo nosso Deus. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aleluia, Jesus. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Então, igreja, seremos, né, como diz a palavra aqui, seremos odiados por causa do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nossos próprios pais, irmãos, tios, nossa família, amigos, todos, né, quando chegar aquele grande dia, irão nos perseguir. Aleluia. Irão nos perseguir. Como diz, né, ali também, o chip, né, quando chegar a época do chip. Ou você coloca, ou você não vai mais movimentar dinheiro. Ou você coloca, ou você não vai mais poder comprar comida. Ou você coloca, ou você não vai poder mais ir para o hospital quando você estiver doente. Aleluia. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz que nos finais do tempo a gente viveria pela fé. Aleluia, Jesus. Vamos realmente, igreja, viver pela fé, né? Mas quem nos sustenta, né, e nos dá graça é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Então não temos que temer e não podemos negar o nome do Senhor. Aleluia. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuem as vossas almas. Então, que nem disse aqui, nós não pereceremos, porque o Senhor, né, vai estar conosco a todo momento. Por quê? Não importa se a gente for perseguido, se a gente for entregue, mas o importante é que nós iremos estar com o Senhor Jesus. Estaremos com Ele ali, ao nosso lado, nos ajudando, nos guiando, nos conduzindo a todo momento. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, a vinda do Senhor, ela é certa, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora.
Mas a única certeza que nós temos é que Jesus virá. Aleluia, Jesus. Que nem é a única certeza da nossa vida que a gente tem, é que um dia a morte também virá. Aleluia, Jesus. Então, muitos hoje em dia já não creem na vinda do Senhor, porque dizem que escutam isso desde a época dos seus avós, seus bisavós, tataravós, desde lá de mil e tatabolinhas. Muitos ainda zombam, aleluia, Jesus, falando que se Jesus já fosse para voltar, ele já teria voltado. Mas tudo é o tempo e o momento certo do Senhor, aleluia. Tanto que nem Jesus sabe quando é, somente o Pai. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É a hora que o Pai falar, vai, Jesus irá voltar. E vai ser o quê? Num piscar de olhos. Você vai fechar o olho e abrir e já vai ter acontecido. Aleluia. E se você ficar? Né? Essa é a questão X. E se nós ficarmos? Então é por isso que nós temos que lutar. Temos que pelejar para andar certinho na presença do nosso Deus, fazendo, né, as coisas para o nosso Deus, aleluia, Jesus, porque tudo que nós fazemos aqui, aleluia, nessa terra, quer seja bom, quer seja mal, naquele grande dia do juízo final, vai ser contado na balança, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então nós temos que seguir a Jesus de todo o nosso coração. Não devemos seguir a Jesus de qualquer maneira, aleluia, porque se for para fazer de qualquer maneira, é melhor nem fazer, porque não vai estar agradando o Senhor. Então nós temos que fazer da maneira certa, da maneira correta, ao qual aqui, né, a palavra do Senhor nos auxilia. Tendo essa palavra, esse livro sagrado na tua vida, você não ficará enganado, aleluia, Jesus. Você não ficará enganado, aleluia, porque se você ler esse livro, essa palavra abençoada aqui do Senhor Jesus, e se você abrir ali os seus olhos espirituais, você vai ler, vai compreender, você vai ler, vai entender o que o Senhor quer falar, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Muitas vezes nós estamos ali, né, passando por alguma peleja, e aonde a gente recorre? A Deus, a Jesus. E muitas vezes também você, não sei se todos aqui fazem, mas eu às vezes faço, vou lá, oro a Deus, pego a Bíblia e abro uma palavra, para ver o que o Senhor fala ali comigo naquele momento, aleluia, Jesus. Então isso aí é lícito, igreja. Nós temos, né, que falar com Jesus a todo momento mesmo. Temos que falar com o Senhor em espírito e em verdade, em pensamento. Aleluia. Está louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus, né? Porque se não é Jesus por nós, igreja, o que seria de nós? Nós nem aqui a gente estaria, né? Aleluia, Jesus. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Então, Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso. E é uma pena, aleluia, Jesus, muitas pessoas ainda nesse mundo não conhecerem o verdadeiro amor de Jesus. É uma pena essas pessoas não conhecerem. Por isso que nós temos que sempre orar em favor dessas vidas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por essas vidas que estão aí nessas igrejas de porta larga, sendo enganados, aleluia, Jesus, sendo a palavra distorcida, glórias a Deus. Muitos dizem que Jesus só quer o coração, é mentira, Jesus não é açougueiro, Jesus não quer seu coração, aleluia, Jesus. Jesus quer que você o quê? Que você sirva a Ele, aleluia, em espírito e em verdade, que você abandone tudo desse mundo, que não agrada ao Senhor e que venha servir a Ele. Glória aleluia. É isso que Jesus quer de nós. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, igreja, quando você ouvir falar aí que Jesus só quer o coração, você pode desmentir a pessoa na cara. É mentira. Jesus não quer só o coração. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, nós temos que servir a Jesus de verdade, né? Aleluia, glórias a Deus, de verdade. De toda a nossa fé, de todo o nosso coração. Aleluia. Sempre servir a Deus ali de bom grado, fazer as coisas para o Senhor de bom grado, aleluia, glórias a Deus, e nunca negar, né? Nunca negar o nosso Senhor, aleluia, Jesus. Pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir o que vier,
você tendo Jesus ao seu lado, tudo vai bem. Aleluia. Que nem diz a palavra da rocha, né? Se você edificar a sua casa sobre a rocha, pode vir o que vier. A sua casa vai estar ali edificada. Mas se você construir na areia, primeiro ventinho que vier, você cai. Aleluia, Jesus. Então temos que edificar a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, igreja, vamos, né? Vamos ter a paciência, né? Que nem diz aqui, ó. Vou ler esse versículo aqui que ele me chama a atenção. No versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, pode passar tudo, mas o que o Senhor falou vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia. Só esperar que na hora certa, né? Vai se cumprir. Na hora certa ali, a hora que Deus falar, é hora, meu filho, vai. Um piscar de olhos, o Senhor virá buscar o teu povo. Então nós temos que estar preparados e vigilantes, como aquelas 5 virgens estavam vigilantes. Temos que ficar preparados. E como ficamos preparados? Ficamos preparados em oração, em jejum, em obediência. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então temos que estar vigilantes, igreja, vigilantes, porque o dia vem. O dia vem, o dia está chegando. Jesus está voltando e breve, muito breve, aleluia. Ele virá, aleluia, Jesus, buscar o teu povo escolhido, um povo zeloso de boas obras. Essa semana, no dia 25 de junho, aleluia, Jesus, para a honra e glória do Senhor, eu e o Luciano completamos 20 anos de batizado. Né? 20 anos que nós descemos as águas, que nós morremos para este mundo e nascemos para Cristo. E eu lembro-me como se fosse hoje, esse dia, um dia muito especial, igreja, o dia do batismo que fica na nossa mente. Eu me lembro que eu estava ainda grávida de 7 meses da minha filha, que hoje já está com 20 anos também, e estava um frio, e meu Deus do céu... Tava um frio, se prepara, Arnaldo, se prepara que logo é você. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E foi um dia muito, muito maravilhoso, muito especial, glórias a Deus, que fica marcado na nossa vida, que é, né, o dia que a gente morre para o mundo e nasce para Deus. Aí eu fico olhando muitas igrejas, né, que batiza na piscina. Eu fico me pensando assim, porque o batismo certo, a palavra do Senhor diz que é nas águas correntes. Aí eu fico pensando, a pessoa batizou na piscina, vai pegar tudo o pecado das outras pessoas? Como que funciona esse negócio? Aí vai ficar meio estranho, né? Aleluia, Jesus. Mas, né, fazer o quê? É só Deus mesmo para abrir os olhos das pessoas, aleluia, Jesus. Não somos nós, então nós temos que o quê? Orar. Minha sobrinha se batizou na água, no rio, né? Uhum. E depois, por causa do irmão dela, Aleluia. se batizou na piscina em outra igreja. Olha. E hoje não está em nenhuma. Eita, só Deus na causa. Só, né? Mas Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Eu tenho a minha filha, aleluia, Jesus, que está indo na igreja ali, de Porta Larga, né? Só que, graças a Deus, ela não quer batizar. Por quê? Porque é em piscina. E ela entende que o verdadeiro batismo é nas águas correntes. Estou em oração para que Deus venha fazer a obra, né? E um dia Deus vai fazer em nome de Jesus. Mas então é isso, igreja. A palavra do Senhor, né? Vamos ficar em vigilância, porque breve Jesus voltará, né? Para buscar o seu povo, para buscar os escolhidos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em cada coração.